Amém, meu irmão, minha irmã, glória a Deus pela sua vida. Mais um dia que Deus fez para você e para mim, para nós o conhecermos. E eu louvo a Deus pela sua vida, de estar ligado agora na televisão ou acessando pela internet esse programa, porque isso mostra uma coisa: você quer conhecer Deus, você deseja conhecer mais o Senhor. Então, eu estou aqui para isso, para levar esse conhecimento. Não é levar mais uma doutrina, não é levar uma religião para você. Eu estou aqui para levar um conhecimento de Jesus, para levar o amor de Deus para a sua vida, para levar da graça dele por você e para você. Eu tenho vivido nesses últimos meses, um tempo diferente, um tempo, muito prazeroso com Deus, porque eu tenho descoberto uma coisa. Deus, como eu falei no programa anterior, Deus, ele não tem uma expectativa na minha vida que eu vença o pecado. Não, pastor, não, mas parece que está errado isso. Não, a expectativa de Deus é que eu vença o pecado por meio de Jesus. Deus falou assim para mim um dia: meu filho, o pecado é tão grave, é tão severo para mim, é tão impossível para o homem lidar, que eu lidei com o pecado através do meu filho, porque eu sabia que você não daria conta. Eu sabia que a raça humana por si só não daria conta. Não porque não se esforçassem, porque era impossível. A Bíblia diz que o que é impossível à carne, isso era impossível à carne. A Bíblia diz o que é impossível a Deus, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Lidar com o pecado era impossível e é impossível. Agora, lidar com o pecado por meio de Jesus, através de Jesus, aí já se torna possível. E essa é a expectativa que Deus tem de você e Deus tem em relação à minha vida. Que nós venhamos lidar com o pecado. Quando eu falo lidar com o pecado, é vencer o pecado. É não permitir que o pecado reine mais sobre as nossas vidas. Olha o que está escrito aqui em Romanos, capítulo quanto? Capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Deus tem feito uma distinção tão grande para mim em relação à lei, em relação à graça. Jesus, está escrito lá no Evangelho de João, está escrito assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Enquanto você não tiver essa clareza, nessa diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento, entre lei e graça, você vai ficar meio perdido. Você vai se cobrar demais, você vai se condenar. E hoje, como eu tenho falado nesses programas aí, eu não me condeno mais. Eu não permito que o diabo me acuse mais, ainda que eu esteja errado. Porque eu não me apoio mais nas minhas obediências, nas minhas justiças. Eu me apoio naquilo que Jesus fez por mim. Então quando peca não tem problema nenhum? Tem consequência? Tem, mas eu chego diante do meu Pai. No nome de Jesus eu recebo o perdão, porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me trata dessa forma, eu sei como Jesus me trata. E eu quero que você saiba disso, eu quero que você entenda isso. Não adianta eu ficar condenando você, não adianta você tem que parar de fazer isso. Você não pode fazer isso. Onde já se viu você fazer um negócio disso, um negócio dessa forma? Onde já se viu você cometer esse pecado de novo? Jesus não veio para nos acusar, Jesus veio para nos salvar. Eu li algo a respeito disso, da lei e da graça, de um pastor que chama Joseph Prince, e ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim: o que a lei fazia? O que a lei de Moisés fazia? A lei dada por Deus a Moisés falava assim: não cobiçarás. Mas a lei nunca me deu condições para não cobiçar. A lei só me falava o que era pecado, mas a lei não venceu o pecado. A lei não me tornou melhor. A lei, ela só colocou limites, só balizas na minha vida. Isso é certo, isso é errado. Mas a lei, ela nunca transformou a minha vida. E ele usou uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele falou assim: a lei era como um espelho que reflete a sua imagem. Então, se você tem uma espinha no rosto, e você está vendo a espinha no seu rosto, porque você está vendo o seu rosto refletido naquele espelho, não é porque
Não adianta você pegar o espelho e esfregar no seu rosto, na onde tem a espinha não vai sumir, a espinha não vai sair. E sabe o que eu tenho visto hoje, infelizmente? Líderes cristãos simplesmente apontando pecados, falando mais do pecado, falando mais do diabo, acusando pessoas, condenando pessoas, ao invés de fazer aquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio nos amar, Jesus amou as pessoas. Volto a dizer aquele texto, e esse texto para mim foi marcante, quando aquela mulher que foi pega em flagrante adultério foi apresentada a Jesus e diz: segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Jesus, que naquele tempo ainda estava vivendo segundo a lei, mas ele já estava apontando para um caminho chamado perdão e graça. Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os acusadores saíram. Essa mulher fala assim, Jesus falou assim: onde estão os teus acusadores? Ela falou assim: ninguém. E Jesus falou assim: nem eu tampouco te acuso, moço. Essa mulher foi pega num delito em flagrante, ela foi pega em flagrante adultério. Como eu disse esses dias atrás, num desses programas anteriores, Deus falou para mim: você crê que os meus olhos veem todas as coisas? Que tudo está patente aos meus olhos, como está escrito? Eu falei assim: creio. Então ele falou assim para mim: todas as vezes que você peca, você é pego em flagrante pecado. Todas as vezes que eu peco, todas as vezes que você peca, meu irmão, Deus te pega em flagrante. E como que Deus me trata? Ele me ama, Ele olha para mim e fala: não te condeno, eu te perdoo e não peques mais. Não é que Ele passa a mão no pecado, não pode pecar, não tem problema, não é nada disso. A graça não tem nada a ver com a prática de pecado, não é nada disso. Paulo fala até aqui, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Capítulo 5, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja maior ainda? De modo nenhum. Como viveremos nós no pecado? Viver no pecado, prática de pecado, é muito diferente de vez ou outra, por acidente ou por uma falha, eu pequei. É muito diferente. Como viveremos nós ainda no pecado, nós o que para ele já morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando eu peco, eu chego diante do meu Pai e falo assim: Pai, eu estou aqui para receber do Teu perdão, do Teu sangue, que é suficiente para purificar a minha vida. E Ele me perdoa, e eu estou limpo, eu estou purificado, eu estou lavado, e eu sou dEle, sempre fui dEle. Eu nunca deixei de ser dEle, porque eu fui sepultado em Jesus através do batismo. Então, porque vive na graça, então dá liberdade para o pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Paulo fala em Gálatas, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, para pecar, para desobedecer, para fazer coisa errada. Não é isso que eu estou te ensinando, não. É muito ao contrário. Quanto mais da graça, do favor de Deus eu entendo, mais constrangido eu fico diante dele por causa do amor dele por mim. Quanto mais eu entendo do sacrifício dele por mim, mais sem graça eu fico diante de Deus em relação a pecar ou viver num pecado. Não tem jeito. Ele me amou demais. E quanto mais eu conheço desse amor, mais grato eu sou a Ele. Então, tudo isso eu estou te falando, eu falei que a gente ia falar daqui capítulo 6, verso 14 de Romanos. Por quê? Porque está escrito assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Nós estamos no ano de 2014 depois de Cristo. A lei foi dada por Moisés, através de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então faz 2014 anos. Jesus morreu com 33, meu irmão. Faz 1980 anos então, que nós vivemos no tempo da graça. Quando que o pecado não me domina mais? Quando eu estou debaixo da lei ou estou debaixo da graça? Você vive debaixo da lei ou você vive debaixo da graça? Porque a graça perdoa, a graça liberta,
A graça me faz viver como mais do que vencedor. Você lembra do programa anterior? Mais do que vencedor. Não por aquilo que eu faço, mas por crer naquilo que Jesus fez por mim. É isso que eu quero que você entenda, porque isso tem sido revolucionário na minha vida, e isso tem sido revolucionário aqui na igreja. Então, desde já eu já te faço esse convite, vem aqui para a igreja, vem aqui ouvir a palavra, essa palavra de amor, essa palavra de graça, essa palavra de salvação. Mas tem gente que fala assim, então, volta a dizer, né? Pode pecar, não, lá no Sal da Terra é tranquilo, meu irmão. Não é tranquilo, não. Nós somos constrangidos pelo amor. Nós somos, impactados pelo amor de Deus, pela graça salvadora dele em nossas vidas. E por causa disso, que nós temos condições de falar não para o pecado. Não é por causa da lei. Eu sei que é errado, mas eu não venço o errado por mim só. Por mim mesmo, eu não consigo vencer o errado. Eu venço o errado crendo naquele que venceu o errado. Volto a dizer aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quantas pessoas estão dominadas pelo pecado? Sabe por quê? Porque não conhece a graça de Jesus. Sabe tudo a respeito do pecado. Sabe tudo a respeito de acusação, de condenação e do diabo. Mas não sabe nada do amor de Deus. O meu compromisso com você é manifestar, é mostrar, é demonstrar, é ensinar, é revelar o amor de Deus pela sua vida e para a sua vida, para que você viva livre. Não foi para a liberdade que Cristo nos chamou? Conhecereis a verdade. Quem que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Não é Moisés é a verdade. Não são os mandamentos que é a verdade. O que é a verdade é Jesus. Pastor, mas aí é negócio de mandamento, de lei. Jesus não está escrito aqui em Mateus capítulo 5, verso 17. Jesus não veio revogar a lei, ou seja, ele não veio falar que a lei não é boa. Ele veio cumprir a lei. A lei não foi cumprida. Jesus não cumpriu a lei. O sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus não foram suficientes para cumprir a lei. Para você entender o que eu estou te falando. Lei e graça. Na lei, quando uma pessoa pecava, ela tinha que procurar um sacerdote, contar para ela o pecado, contar para ele o pecado. É igual hoje ainda tem muitas pessoas fazendo isso com o padre. Chega diante do padre e confessa, eu pequei, eu fiz isso, isso e isso. Segundo o pecado, o padre ou antigamente o sacerdote da religião judaica falava, você tem que, pelo tamanho do seu pecado, você tem que matar um par de rolinha, trazer um par de rolinha para mim e eu vou fazer o sacrifício. E eu vou pegar aquele sangue daquele animal inocente e vou oferecer aquele sangue inocente a Deus. E Deus vai ver aquele sangue inocente e ele vai cobrir o seu pecado. Hoje na igreja, né, na igreja católica, confessa o pecado para um homem e segundo o pecado, né, o tamanho do pecado, você reza tanto isso ou você reza tanto daquilo. Você vai me desculpar, mas não foi isso que Jesus ensinou. Porque o que Jesus veio fazer, ele veio ser o meu cordeiro pascal. João Batista olhou para Jesus um dia e falou assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morreu, o que eu faço hoje? Eu procuro sacerdote? Eu procuro padre? Não. Eu chego diante do meu Pai, através do sangue de Jesus, e eu recebo o perdão dele. E eu sou purificado, e eu sou limpo por causa do sangue de Jesus. Você entende que nós estamos vivendo na graça? Ou nós estamos vivendo na lei ainda? Quando você peca, o que você faz? Se você ainda está procurando sacerdote, se você ainda está procurando padre para se confessar, você está vivendo debaixo da lei ainda. Por isso que você não consegue se desvencilhar do pecado. Eu tenho visto aqui na igreja, pessoas que tentavam, eu não consigo ficar livre do vício, eu não consigo ficar livre dessa prática, eu não consigo me libertar disso ou libertar daquilo. E aí eles têm sido, o amor de Deus tem alcançado a vida deles. O perdão de Deus tem tocado a vida deles. A graça de Jesus tem alcançado a vida deles. Sabe o que tem acontecido? Eles têm conseguido ficar livres porque eles estão vivendo debaixo da graça agora e não debaixo da lei mais. Amém, meu irmão? Já já nós voltamos, nós vamos continuar nesse assunto que quer dizer o seguinte, você quer ser um vencedor? Você quer vencer na vida? Jesus tem a solução para você.